Da tribuna. Vereador Libardi, uma pequena parte. De imediato. Só não sei qual o tema que o senhor vai abordar, então só ficar na questão das obras, né? A finalização é muito importante, principalmente na questão daquelas camadinhas de asfalto que foram colocadas no mês de setembro e outubro de 2024 na eleição, né? A gente fala muito da questão tanto da subida do Pioneiro, a subida do bairro Fátima Amadeu Rossi, que precisa de uma melhoria na sinalização. Já trouxemos diversas vezes a subida do Vila Verde e tantas outras, que foi feita aquela camadinha de asfalto e não voltou, né? Começou-se outras situações de asfalto na cidade, porém, nessas regiões não voltou. Lá no bairro Fátima, que é onde eu transito todos os dias, enfim, né? Ali a gente tem um problema na sinalização, já estamos sem quebra-mola e sem sinalização viária na parte, e já estamos sem a questão do asfalto. Então, isso é dinheiro também colocado fora e é o dinheiro do contribuinte. De imediato. Obrigado, vereador Libardi. Só para restabelecer a verdade, né? Inclusive, acompanhei todo o financiamento, passou por essa casa, e mais os 10 milhões e 200 que o SAMAI repassou de áreas públicas para que a gente fizesse o recapeamento. E nós tivemos na eleição um povo extremo, dizendo que não ia continuar, Calma, tenham paciência. A nobre colega fez um vídeo de uma revitalização de uma lagoa, um absurdo, né? E ontem estava elogiando o secretário, nós precisamos ter paciência. E as chuvas, reclamam que se gasta 2 vezes. Calma, vamos fazer as coisas bem feitas. Então fique tranquilo, que a Amadeu Rossi, que a subida do Pioneiro, que Vale Verde, todas terão uma segunda camada e boa. E graças a Deus com a nossa Codeca, que muitos no passado queriam privatizar. Então, graças a Deus, ao Felipe, a Denise, ao D'Ambrosio e outros, a Codeca será sempre fortalecida. Obrigado. Eu que agradeço a gentileza do senhor, agradecer a vereadora Daiane. Vamos lá, então. Primeira questão, hoje nós contamos com a ilustre visita do Ciro Fabres. Meus cumprimentos ao senhor, parabéns pelas posições que tem adotado no Facebook. O Valdir, meus cumprimentos a Vossa Excelência também. Porque hoje é o dia da poluição, Ciro Fabres. E o que mais tem por aí é poluição. E o pouco que nós temos ainda de capacidade de cercear, fazer a troca entre gás carbônico e oxigênio, o município tem garantido que não faça mais. Quando promoveu o corte das árvores, uma devassa na frente do X da Gringa, quando mantém esse modelo de containerização, que determina que 97% do lixo recolhido é integralmente destinado ao nosso aterro sanitário, quando não promove investimento nas cooperativas para que haja a separação correta do lixo, quando não promove uma política pública de educação para educação ambiental. Para o senhor ter uma ideia, nós tivemos só 4.000 crianças atingidas por educação ambiental no município de Caxias do Sul em 2024. Nós não estamos falando de Nova Prata, com toda a vênia. Não estamos falando de Nova Petrópolis, de Xique-Xique. Nós estamos falando de Caxias do Sul. E nós não estamos falando de algo que seja secundário. Nós estamos falando do planeta. A Prefeitura precisa, com urgência, em um dia de tamanha importância, promover investimento público em educação ambiental. Mas eu queria tratar de outros 2 temas e por isso serei muito célere. O governo americano continua impondo sanções ao Brasil e continua promovendo desemprego. Na nossa cidade, vereadora Andressa, 129 milhões de dólares ingressavam por compras americanas. Levando em consideração que nós temos em toda a nossa região 60 mil trabalhadores e a conversão do dólar levaria 600 milhões de reais, vereador Rafinha Abado, cada trabalhador, se a perda for retirada do salário, perde 10 mil reais. É isso que a política internacional tem a ver com a vida das pessoas. É reduzir o salário de cada um em 800 reais, como já acontece em uma grande empresa aqui, em razão da flexibilização. E mais do que isso, é uma perseguição a todos os caxienses, vereadora Andressa, quando se suspende o visto daquele que foi responsável pela edição da maior revolução da saúde do Brasil, que é o programa Mais Médicos. Em Caxias do Sul, nós temos mais de 20 médicos do programa Mais Médicos.
Houve a suspensão por um suposto conluio de Brasil com Cuba. E eu fico perguntando para os vereadores, será que quem está na fila da UBS do Fátima, vereadora Daiane, se preocupa de um conluio do Brasil com Cuba? Será que quem está na UBS do Arcobaleno, do Esplanada do Cruzeiro, que não tem ficha para ninguém, da Zona Norte, o senhor está preocupado de um conluio com o Brasil com Cuba ou o senhor quer ser atendido por um médico? Mas não, tem gente mais preocupada com o povo dos Estados Unidos e de uma suposta relação do Brasil com Cuba. A relação do programa Mais Médicos é uma relação de atendimento e saúde básica. Atacar o povo brasileiro desse jeito, nós não iremos aceitar. Que tire o visto de quem quiser, que nós manteremos os médicos na nossa UBS. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Encerrado o espaço do pequeno